Olha eu aqui novamente, meu povo, para trazer para vocês o resumo da palavra do Senhor, dar continuidade aos nossos vídeos, a essa história maravilhosa que está lá no livro de Daniel, sobre ele, Daniel, quando esteve na Babilônia, cativo, ali, sobre o domínio desses reis. A gente estava estudando, no último vídeo que eu postei, a gente estava falando do sonho, né, da segunda vez que Nabucodonosor sonhou e lembrou deste servo judeu que interpretava. E aí ele traz Daniel, a sua presença, para Daniel interpretar mais uma vez um sonho profético. A gente falou, né, mais ou menos um resumo de como que sonho foi que ele teve, visões de grandeza, visão da árvore grande. Daqui a pouco aquela árvore era cortada, ficado só o tronco da raiz, né, fincada ainda ao chão. Uma árvore que dava sombra e depois ela não dava mais. Então foi muito profético e confuso e perturbador o sonho de Nabucodonosor mais uma vez. Daniel interpretou. E aí eu fiquei para trazer para vocês no vídeo seguinte como foi, o que Daniel disse a respeito desse sonho, né? A palavra do Senhor diz que Daniel, ainda nós estamos em Daniel capítulo 4, certo? A gente leu aqui do 1 até o 19, o 18, e a gente vai ler aqui do 18 até o fim, 37. Vocês leem em casa, eu vou ler só um pouco aqui e vou explicar para vocês, melhor, porque a gente ganha tempo na leitura, amém? A palavra diz que depois que ele contou todo o sonho para Daniel, Daniel ficou, a palavra diz que então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a tua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais também achavam sombra, e em cujos ramos as árvores do céu faziam morada. És tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, viu um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixe na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Vamos ficar até aqui, vocês terminam até o 37, vocês leem a leitura em si, mas eu vou explicar para vocês. Que palavra tremenda, gente do céu. Esse rei, ele tinha muitos sonhos proféticos. O Senhor gostava de realmente alertá-lo, trazer a exortação a ele, trazer a repreensão a ele e os avisos para ele, né? O Senhor teve um cuidado e um olhar com muito mais atenção àquele reino, porque era ali que estava o seu povo, ali que os judeus estavam, sob o domínio daquele rei. Então ele estava por ali, o Senhor estava por ali, cuidando daquele reino, cuidando daquele lugar, por conta também dos seus que estavam ali, né? Então o que acontece? Ele vinha, através dos sonhos, das profecias, falar com Nabucodonosor. E Daniel estava ali propositalmente. Né?
especificamente para estar ao lado deste rei, para ajudar a interpretar os recados do Senhor para ele. A palavra está dizendo que ele sonhou, né, com essa árvore frondosa que dava isso, fruto tal, e aí dizem que ela foi cortada, mas era para ficar, ele viu um vigilante, né, que dizia que ela tinha que ser cortada, mas era para ficar a raiz, e que ele ia ficar, o orvalho ia cair sobre seu corpo durante 7 tempos, então ele foi muito profético. E Daniel revelou a ele exatamente o que o Senhor estava dizendo. Ele estava dizendo que por conta da soberba, que primeiro ele exaltou ele, né, que ele era grande, era uma árvore frondosa, dava frutos, alimentava toda aquela região, cuidava da região, cuidava do seu povo, dava água, dava sombra, dava comida, protegia com seus ramos grandiosos. Ali fazia os seus ninhos, diz, né, que os passarinhos faziam os seus ninhos nas árvores, nos galhos. Então era aquele rei, ele representava Nabucodonosor, naquela árvore. Mas ela ia ser cortada, não deixaria de dar o alimento, deixaria de dar a sombra, ela ficaria a raiz ainda fincada, e ele mesmo passaria por 7 tempos, tudo isso aconteceria em 7 tempos, e nesse período de 7 tempos, a palavra diz que o orvalho, ele seria expulso dentre os homens, e a morada dele seria no campo, como os animais, ele ia comer ervas como os bois, e o corpo seria molhado como o orvalho do céu. E aí Daniel diz para ele que a cepa que fica, o restante do tronco de raiz que ficava, corta, mas fica-se a raiz, porque era para brotar novamente. A interpretação de Daniel diz que, Daniel diz a ele que o reino voltaria a ser frondoso novamente e voltaria a ser dele novamente, né? Dele e de sua geração. Mas esse castigo, essa mão do Senhor sobre Nabucodonosor nesse momento, passa nesse período de 7 tempos, que sim, os 7 anos, digamos, né? Ia acontecer para o rei Nabucodonosor por conta da soberba e do orgulho do seu coração. Por conta dele achar que quando ele se tornou tão grandioso, como simbolicamente diz a árvore, né? Que como árvore, ele se exaltou, se ensoberbeceu, disse que, ó rei, botava o povo para dizer, ó rei, vive eternamente. Ninguém vive eternamente, a não ser o nosso Deus, o único Deus. Então ele era uma exaltação, era uma soberba, e aí ele fez, vocês sabem que ele fez lá atrás uma estatueta, uma imagem dele, de bronze, para ser exaltado e adorado, né? Então o Senhor cortou as asinhas dele bem aí, cortou tudo, né? E a palavra do Senhor revela, né, através da interpretação de Daniel, que ele ia ficar como animal, ia comer como animal, ele ia viver nesse tempo de 7 tempos, de 7 anos, ele ia viver como animal, como se fosse um boi, se alimentando do capim, ao relento, sobre o orvalho caindo sobre os seus ombros, vivendo totalmente no campo como animal, né? No título é a loucura, né? O título do capítulo 4 é a loucura de Nabucodonosor. Nesse tempo, para os seus, o rei ficou louco, comendo como animal, no mundo, no campo como animal, ele ficou louco, né? Veio esta loucura para ele entender castigo, para ele entender que só o Senhor é Deus, só o Senhor vive eternamente, só o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, só o Senhor, Deus de Israel, Deus de Daniel, que manteve esse reinado até aquele dia, em pé, sustentando nações, sustentando povos, cuidando do povo, grande rei, com grande poder. Foi o Senhor Deus que manteve ele lá, o Senhor Deus que sustentou, o Senhor Deus que deu tudo a ele, as riquezas, a sabedoria, tudo que aconteceu ali foi a mão do Senhor. Hora instante ele se esquecia, e ele se esquecia muitas vezes. Foi por isso que o Senhor veio alertá-lo e ainda castigar com essa profecia, e ela se cumpriu, né? Ainda no verso 4 a gente estuda que ele viveu todas essas coisas, passou tudo isso aqui, aconteceu tudo, e ele passa a loucura, ele volta em si,
palavra diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo. No 36 ele diz, né? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Ele foi estabelecido de volta para o seu reino, só para o Senhor mostrar para ele quem era Deus e quem era que mandava. Quem era que controlava tudo. Nosso Deus Todo-Poderoso. Ele viveu tudo aquilo ali e o Senhor, aqui ó, o que é que eu faço contigo? Eu tiro e coloco. Eu dou a quem eu quero dar reinos. Estabeleço reinos, tiro reinos e coloco rei. Tiro rei e coloco rei. Eu que faço, não é tu. Ó rei Nabucodonosor, que não vive eternamente. Só o Senhor vive. A palavra do Senhor diz que ele foi restabelecido, passou toda essa tribulação, ele foi restabelecido no seu lugar de rei. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha aquele reconhecendo. Quantas vezes ele andou na soberba? E o Senhor humilhou ele para ele aprender, né? E depois exaltou ele, tirou ele novamente da condição. E aqui ele está glorificando o nome do Senhor. Que a gente possa ficar atentos a não correr risco de passar por esse processo da loucura, por esse processo que ele passou. É doloroso por conta da nossa dureza de coração, por conta da nossa soberba, por conta do nosso orgulho. É muito perigoso, a soberba e o orgulho é muito perigoso. Nada é sobre nós não fazemos nada, nada, nenhum passo que nós damos não é do nosso controle, não é nós que fazemos ou decidimos. É tudo o Senhor. Daniel não teve receio, ele ficou entristecido ali, parou, perturbou-se, mas tinha que dizer. E ele mesmo, o rei, disse: está perturbado, mas tu diz logo aí o que essa interpretação eu vou ouvir. E ele sabiamente, usado pelo Senhor, disse, né, a interpretação do que significava, o que aconteceria para esse tempo para o rei Nabucodonosor. E foi isso, por conta da soberba e do orgulho. Que nós possamos assim ficarmos muito, muito atentos à soberba e o orgulho do nosso coração. Isso nos traz ruínas, loucura, e podemos perder a nossa salvação. Essa palavra em Daniel, verso 4, é muito, muito profética, muito especial, muito importante, e é uma exortação para nós. Amém?